A paz do Senhor, amados de Cristo, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais uma mensagem abençoada que irá edificar a minha vida e a sua vida grandemente. Mas antes, amados, de começarmos, gostaria muito de pedir aos irmãos que pudessem curtir esse vídeo, pudessem se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, ativar as notificações. É muito importante, queridos, que vocês possam fazer esses passos, para que a plataforma entenda que esse vídeo é de grande edificação, que muitos estão gostando e eles possam divulgar esse vídeo, amém? Que possamos evangelizar, me ajude nessa missão, alista-se, amém? E que vocês possam ser grandemente edificados. Eu sou a diaconisa Silvana, que irei falar hoje sobre as 7 prioridades que devemos buscar. Mas antes de tudo, solta a vinheta. Amados, hoje eu irei falar sobre as 7 prioridades que devemos buscar. É muito importante nós aprendermos isso, não é mesmo? Então vamos lá? Vamos lá. Vamos começar em Sonfonias 2:3. Amém? Coloque aí na sua Bíblia, Sonfonia 2:3. Se você não tiver com a Bíblia agora, anote para você ver depois. Amém? E diz assim, Sonfonia 2:3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que podes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Amém? Olha aí, palavra poderosa, não é mesmo? Nesse texto aqui, o profeta, ele destaca algumas prioridades que devemos buscar. Na Bíblia são estabelecidas algumas prioridades para a nossa vida. O próprio Jesus estabelece uma escala de valores que devem ser prioritários, amados, prioritários, tá? Devemos colocar como prioridade em nossas vidas. Diante disso, veremos pelo menos 7 dessas prioridades, ok? Que devemos buscar para as nossas vidas e para a nossa comunhão com Cristo, amém? Para a nossa vida espiritual, porque é muito importante. O reino de Deus, a justiça, a mansidão, a paz, o livro do Senhor, o bem e as coisas que são de cima. E vamos lá para a primeira prioridade. Vamos lá? Primeira prioridade, buscai o reino de Deus. Na lista de nossas prioridades, o reino de Deus deve estar em primeiro lugar, amados. Reino de Deus, primeiro lugar. Pois o próprio Jesus afirmou, mas buscai primeiro o reino de Deus. Não sou eu que estou falando, Jesus que falou. E a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode ver isso lá em Mateus 6,33, tá bom? A referência é Mateus 6,33. Buscar o reino de Deus significa buscar o próprio Senhor. Quando buscamos o reino de Deus, nós estamos buscando ao Senhor. Estamos tendo intimidade com o Pai, com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele é o Senhor do reino, né? Em primeiro lugar em nossas vidas. É o nosso Pai amado que nos ama, que cuida de nós, que zela por nós. Então temos que ter prioridade. O Senhor deve sempre, sempre, amado, ocupar o primeiro lugar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, o nosso amado Pai tem que ser a nossa prioridade. Amém? Aqui, o texto de Sofonias 2:3, que diz, buscai ao Senhor, aparece em primeiro lugar. Buscai ao Senhor, né? Já nos adverte, o profeta já nos adverte, buscai o Senhor. Em Isaías 55:6, tá? Isaías 55:6, o profeta diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Amados, olha que coisa interessante, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Temos tempo, Jesus está perto, né? Então, buscai ao Senhor. Pensar nas coisas de cima, buscar as coisas que são de cima. Isso é muito importante, amados, para a nossa vida espiritual e como prioridade para as nossas vidas, né? Em segundo lugar, tá? Buscar a justiça. A segunda prioridade é a justiça. A justiça, pelo conceito bíblico, é tudo aquilo que é justo, correto, direito e verdadeiro. Devemos sempre procurar fazer as coisas que são justas, né? As coisas que são corretas, as coisas que são verdadeiras.
Ora, se eu conheço a Cristo, se eu sou transformado pela palavra do Senhor, eu vou buscar tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é correto. Eu vou querer andar no caminho correto, no caminho justo, né? Então, segundo lugar, prioridade é a justiça. Andar nos caminhos retos. Deuteronômio 16:20, nós lemos: a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuis em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Olha aí, vou repetir. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuis heranças a terra que te dará o Senhor teu Deus. Glória a Deus. E vimos no texto de Sofonias, né? Lá em Sofonias 2:3, que buscar a justiça aparece em segundo lugar. Não é mesmo? No próprio texto diz que devemos buscar em segundo lugar na lista de nossas prioridades. O Senhor, Ele ama quem segue a justiça. E nós vemos isso em Provérbios 15:9. O Senhor ama quem segue a justiça. Provérbios 15:9. Dá uma olhadinha lá. Amém? Em terceiro lugar, está buscai a mansidão. A terceira prioridade, que é a mansidão, portanto, é um gomo de fruto do Espírito, que nós vemos lá em Gálatas 5:22, tá? A mansidão pode ser definida como brandura, serenidade e índole pacífica. Mas uma pessoa que prioriza a mansidão não anda metida em confusão, não é? Porque ela quer paz, ela não quer briga com ninguém, não é? Ela quer paz, ela prioriza a mansidão, não anda metida em confusão, em contenda e procura sempre viver de modo pacífico. Então, amados, temos que andar de forma pacífica. Temos que ser pacificadores, né? Ter calma ao falar, observar, vigiar. Olha aí que coisa interessante. Essa é a terceira prioridade que devemos ter, mansidão. Desperta aí, povo. Vamos, né? Tempos difíceis, eu sei, amados. Mas se você já reparou que no tempo que estamos vivendo, mais do que nunca nós temos que ter essa prioridade em nossa vida, que é a mansidão. Porque hoje em dia, qualquer coisinha é um estopim que leva a grandes tragédias. Não é mesmo? Olha aí, um grande despertar de Deus para a nossa vida nessa mensagem de hoje, não é mesmo? Então, terceiro lugar, a mansidão. Então, quem anda em mansidão não está metido em confusão, ela procura paz, ela não quer guerra com ninguém. Ela quer sempre viver de modo pacífico. Temos que viver sempre de modo pacífico, não é? Em Mateus 11:29, Jesus nos convida a aprendermos a ser mansos. Olha aí, dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Olha, aprendei de mim, né? Então, quando a gente conhece o nosso Pai amado, nós temos a intimidade, nós queremos o quê? Ser como o nosso Pai, nós aprendemos com Ele, né? Nos moldamos ao caráter do Senhor, não é mesmo? Então, de mansidão, é isso aí que nós aprendemos, né? Então, o próprio Jesus nos diz e nos convida a sermos mansos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha aí que ensinamento para as nossas vidas, não é mesmo, amados? Grande ensinamento. E em Colossenses 3:12, Paulo declara que os eleitos de Deus devem se revestir de mansidão. Olha, outro alerta aí que o apóstolo Paulo nos faz, né? Que os eleitos de Deus devem se revestir de mansidão. O que o apóstolo Paulo quis dizer? Que nós, servos de Deus, né? Eleitos, escolhidos, devemos nos revestir de mansidão. Então, mais do que nunca, nós temos que aprender a ter mansidão, né? A sermos mansos e humildes de coração, né? Pacificadores. Olha aí. E em quarto lugar, buscai a paz. A quarta prioridade é a paz. A paz é sinônimo de tranquilidade, harmonia, plenitude, serenidade. É a sensação de tranquilidade, paz, aquela sensação tranquila de paz, né? Quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, tá tudo tranquilo, conta paga, um dia muito bom, não é mesmo? Escreve aí nos comentários como é muito bom estarmos, né, com a nossa mente em paz.
mas é a sensação de tranquilidade, né? Aquela paz, harmonia, né? No relacionamento com Deus, com os homens, né? Tá tudo bem com a minha vida espiritual, tá tudo bem com a minha vida aqui terrena, com todos aqui, eu tô em paz, né? E em 1 Pedro 3,11, Pedro escreveu: aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Olha só que ensinamento, né? Aparta-se do mal. Então nós temos que nos apartar o quê? Do mal. Nos afastar do mal, né? Correr do mal. Sai fora daquilo que é mal. Sai fora daquilo que aparenta ser mal. Sai fora. Lembra lá o mansidão? Querer paz, né? E faça o bem. Façamos sempre o bem, né? Busquemos a paz e siga. Vamos seguir a nossa vida em paz. Amém? É assim que nós cristãos devemos viver, né? Então, em quarto lugar, buscar a paz, tranquilidade. E em Romanos 12:18, Paulo propõe: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, paz com todos. Paz, amados, com todos. E em Hebreus 12:14 é dito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí como é importante, tá vendo? Nós obedecermos às leis de Deus, né? Os mandamentos de Deus, colocarmos as prioridades em nossas vidas, porque quando colocamos as nossas prioridades, nós estamos o quê? Agradando ao nosso Pai, né? Então, Paulo já, em Hebreus aqui já nos adverte: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, olha aí, mais do que nunca devemos levar essas prioridades ao pé da letra. Em quinto lugar, buscai o livro do Senhor. Quinta prioridade, buscai o livro do Senhor. Buscai o livro do Senhor, a palavra do Senhor. Olha aqui, palavra amada que nos ensina, que nos exorta, que nos conserta, que nos transforma. Não é mesmo? A quinta prioridade é o livro do Senhor. Em Isaías 34:16, Isaías escreveu: buscai no livro do Senhor e leide. Buscai o livro do Senhor e leide. Por quê? Porque quando nós lemos, nós aprendemos. Nós não somos enganados. O livro do Senhor é a sua própria palavra escrita. Em 1 João 5:7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um só. Olha aí. Então a palavra é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos ensina, a palavra do Senhor. Olha que bênção, que glória, né? Para as nossas vidas. Como é bom aprender, né, amados? A cada dia do Senhor. Como é importante, como é bom nós aprendermos, né? E tirar essa venda dos olhos, né? E para que não sejamos enganados com falsos profetas, saber colocar as prioridades do Senhor em primeiro lugar, para que tudo vá bem com a nossa vida, porque é o Senhor quem cuida de nós, né? E nós precisamos o quê? Cuidar da nossa vida espiritual. E nós cuidamos da nossa vida espiritual o quê? Aprendendo do Senhor, lendo aqui o livro dele, né? O livro do Senhor, a palavra do Senhor, buscando o seu reino e a sua justiça, termos paz, andarmos em mansidão, tudo isso, né? E em Josué 1:8, o Senhor disse assim a Josué: olha o que o Senhor disse a Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudente te conduzirás. Glória a Deus, olha aí o que eu acabei de falar, né? Quando nós cuidamos da nossa vida espiritual, nós obedecemos aqui os mandamentos do Senhor, colocamos as prioridades do Senhor em primeiro lugar, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida do nosso caminhar, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida do nosso trabalho, o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor cuida, amados. Mas temos que priorizar o quê? Deus em nossas vidas. Você tem priorizado Deus em sua vida? Então desperta aí para essa mensagem de hoje, né? Essas 7 prioridades. Muito importante, né? O Senhor, Ele nos conduz, né?
quando nós colocamos a nossa vida totalmente na mão dele. E em João 5,39, Jesus disse algo para todos nós: examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha aí, examinai as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, né? Porque dela vem a fonte de vida, a nossa vida eterna. Glória a Deus, aleluia. E em sexto lugar está buscar o bem. A sexta prioridade é o bem. Em Amós 5,14, o profeta Amós diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estarás convosco, como dizes. O bem representa tudo aquilo que é bom e moralmente correto, né? Fazer o bem é o correto, né? É fazermos as coisas boas. Quando fazemos o bem, nós estamos agradando a Deus, porque estamos fazendo o que é correto, o que é justo, né? Então, mais do que nunca, Deus se agrada disso, né? E é o moralmente correto, é o que temos que fazer o bem, sempre. No Salmo 34,14, o salmista diz: aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. E em Gálatas 6,9, Paulo escreveu: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Olha quanto alerta para que possamos fazer o bem, não é? Quanto alerta para as nossas vidas. Então vamos meditar nessas palavras, amém? Depois, com calma, amados, eu vou trazer cada versículo que foi dito aqui com calma de estudo e tal. Essa é só mesmo para a gente entender as prioridades, né, que temos que colocar em nossas vidas, né? Como um ensinamento, né, para a gente aprendermos a termos a prioridade em nossas vidas. Eu trouxe essas 7 justamente para a gente caminhar nessas 7 aí, mas a Bíblia nos diz muita coisa. Então, aos poucos, né, eu vou trazendo pra gente com calma e esmiuçando, né, essas palavras também. Porque não adianta também eu falar muita coisa aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Acredito que o que eu tô falando tá dando pra vocês entenderem, né, de uma forma fácil, que é esse o objetivo do canal, né? Uma palavra fácil, de fácil entendimento. Porque se eu botar muita coisa, né, falar muita coisa aqui, foi esmiuçar cada um pra gente, né? O que vai acontecer? O vídeo vai ficar muito longo, não é mesmo? Então, aos pouquinhos nós chegamos lá, vamos aprendendo, não é mesmo? Então, aqui nós estamos aprendendo já as 7 prioridades. E esses versículos que eu estou colocando aí, depois vocês meditam lá, vão lendo, é muito importante, não é bom? Olha aí, se tiver alguma dúvida, escreve no comentário aí pra gente juntos, né? Esmiuçar, conversar sobre, debater sobre o assunto. Tá bom, amados? E em sétimo, né? Chegou a 7ª prioridade, que é buscar as coisas que são de cima. As coisas que vêm do alto, né, do nosso amado Pai. A 7ª prioridade são as coisas lá do alto. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Isso está em Colossenses 3:1. Olha aí, Paulo nos aconselha, né? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O fato de listar, amados, essas 7 prioridades não significa que devamos obedecer exatamente essa ordem, tá? Portanto, na escala de prioridade, Jesus citou apenas duas que foram citadas aqui por Jesus, né? Que nós devemos sim ter como prioridade, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e em segundo lugar a sua justiça, tá? E as outras nós vamos aprendendo conforme a Bíblia vai nos ensinando, a própria palavra de Deus, os profetas vão nos ensinando, tá bom? Então aqui é mais pra gente ter uma visão, né? Um direcionamento, né? Por isso que eu disse essas 7 prioridades, tá bom, amados? E após essas 2 prioridades, né, que é buscar o reino de Deus e a justiça, que são realmente as que Deus nos deu, que está em Mateus 6,33, as demais teremos o prazer em realizá-las. Por que teremos prazer em realizá-las? Porque nós vamos estar em obediência ao nosso amado Cristo. Porque se eu leio, né, como está aqui,
a palavra do Senhor, se eu obedeço, eu vou ter prazer, gente. Nós vamos ter prazer em obedecer tudo isso aqui. Essas prioridades aqui, nós vamos fazer assim, ó. Porque nós vamos estar conhecendo a palavra, nós vamos estar transformados, não é mesmo? Nós somos transformados pela palavra e vamos estar cumprindo todas as prioridades. Todas elas. Agora eu digo pra vocês, se você não está cumprindo nenhuma dessas prioridades, desperta aí, tá bom? Para que você venha cumprir. Em primeiro lugar, sempre buscar o reino de Deus e em segundo lugar, a sua justiça, tá bom? Então, medita aí nessas palavras. Então, nós vamos ter prazer em realizar, em obedecer o nosso amado, né? Em Lucas 10, 38 a 42, Jesus observou duas mulheres. Olha que interessante isso. Marta e Maria. Olha que coisa, né, poderosa agora para as nossas vidas, para aprendermos. Marta e Maria, né? Não sei se você conhece essa passagem, mas lê lá, tá? Tá em Lucas 10, 38 a 42. Então, Marta e Maria eram o quê? São duas mulheres, duas mentes, duas preocupações. Maria, o que acontece? Ela senta aos pés de Jesus para ouvir Jesus falar e aprender do Senhor Jesus, né? Maria aprendia aos pés de Cristo. E preocupada o quê? Com o que Maria estava preocupada quando ela sentou aos pés de Cristo para ouvi-lo falar, para ouvir seus ensinamentos? Ela estava preocupada com as coisas que são de cima, com as coisas que são do alto, né? E Marta, extremamente ocupada com os afazeres da casa, totalmente ocupada, e preocupada o quê? Com o que Marta estava preocupada? Com as coisas terrenas, né? Nada do que Marta estava errada, não. Só que Marta, ela poderia deixar, né, os afazeres para depois, né? Porque também era importante tratar bem Jesus, né? Quem não quer tratar bem um visitante, ainda mais Jesus em sua casa. Ela poderia deixar para depois e priorizar ali ouvir o Senhor falar, que é o que você está fazendo aqui agora, sabia? Você ouvindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, você está escolhendo a melhor parte, que é aprender da palavra do Senhor, sabia? E essa parte não lhe será tirada, porque você está aprendendo, isso é para a sua vida. Olha que bênção, né? E Jesus, ele observou essas duas mulheres, né? Enquanto Maria estava preocupada com as coisas de cima, Marta estava preocupada com as coisas terrenas. Amado, neste momento agora que você está ouvindo essa mensagem, você está preocupado com as coisas de cima, porque você está preocupado em ouvir aqui a mensagem, né? E você deve ter muitos afazeres, né? Vocês mulheres devem ter muitos afazeres. Os homens, de repente, se tiver algum homem vendo essa mensagem, ocupado em fazer alguma coisa, mas parou para ouvir essas 7 prioridades, né? E priorizou estar aqui. Olha que bênção. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, não é mesmo? E essa parte não lhe será tirada. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém? Então aqui a gente vê essas duas mentes, né? Em Colossenses 3:2, Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, né? Temos que pensar sempre nas coisas do alto, né? Priorizar, né? Como você está fazendo aqui agora. Quando você vai para a igreja, né? Você está priorizando ao quê? A estar na casa do Senhor, a ouvir a mensagem do Senhor, né? Ou quando você vai evangelizar, você está priorizando o quê? O evangelho de Cristo, a levar, a fazer o ID. Olha que benção. Quando você curtir esse vídeo agora e quando você compartilhar, você está fazendo as coisas que são de cima. Você escolheu a melhor parte, que é compartilhar. Porque assim como essa mensagem está te edificando, está me edificando, vai edificar outras pessoas a quem você compartilhar. Vai, de repente, edificar um parente seu, um amigo seu. E esse amigo, esse parente vai compartilhar para outro, e para outro, e para outro. E assim a mensagem de Cristo vai sendo. E você está evangelizando, e você está trabalhando para Cristo, e Deus está te abençoando, porque você está priorizando as coisas do Senhor, as coisas que são do alto. Glória a Deus, glorificado seja a sua vida, que Deus possa te abençoar grandemente. Olha que bênção, né? Olha, quando a gente pensa nas coisas do alto, né? É um tempo tão precioso, né? E portanto a igreja do Senhor caminha com duas pernas, uma perna espiritual, né? E a outra perna física, que é a física material. Não devemos radicalizar nem em relação a uma, nem em relação a outra. Olha aí,
Não devemos radicalizar, também viver só dentro da igreja. Não, amados, você tem sua casa para cuidar, você tem seu trabalho para fazer, mas você tem que tirar o seu tempo para priorizar. Diferente daqueles que ele tem condições de estar na casa do Senhor, mas prioriza o quê? Aí é uma festa. Prioriza o quê? A passear com a família. Não. Sabe, o culto é domingo? Vai no sábado. Ou então vai pro cinema com a família mais cedo. A hora que começa o culto, o quê? 6, 7 horas? Na minha igreja começa às 6 horas o culto, né? Domingo dá tempo de eu sair se eu quiser sair. Eu posso almoçar fora com meu esposo, eu posso ir ao cinema. Quando dá 6 horas eu vou pra igreja. Olha aí, eu priorizei as duas, não sacrifiquei nenhuma nem outra, né? Então não podemos radicalizar. Sejamos inteligentes, pedimos ao Senhor sabedoria, entendimento e discernimento. Isso é muito importante, que nós cristãos sempre orarmos pedir isso ao Senhor, não é mesmo? Então não devemos radicalizar, né? Nós temos a vida espiritual, mas também temos a nossa vida aqui terrena. Então temos que saber dosar as duas, priorizando as coisas do céu, do alto, né? De Deus, priorizando as coisas de Deus, mas priorizando também a nossa vida, né? Tendo esse cuidado, essa sabedoria, tá, amados? Desperta aí, você deve estar entendendo o que eu tô falando. Tem o culto, não falte o culto, vá pra igreja. Ah, eu tenho uma festa pra ir. Olha, exemplo, domingo eu tenho um aniversário pra ir. Eu vou pro aniversário, vou almoçar, aniversário da minha irmã, eu vou almoçar com ela, vou cortar o bolinho, mas da tal hora eu vou pra quê? Pra minha igreja. Eu vou sair da casa dela mais cedo pra chegar, dar tempo de eu assistir o meu culto. Olha aí, eu fiz as duas coisas. Agora tem gente que não. Ah, não, eu só vou pra festa, vou ficar na festa e não vou... Não. Olha aí. Peça sabedoria ao Senhor, tá? Priorize as coisas do Senhor, tá bom? Tem gente que fala assim, porque crente não pode sair, crente... Gente, que isso? Nós podemos sair, nós podemos nos divertir, mas nós priorizamos também o reino de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas, priorizar o reino de Deus. Então, se você quer sair, vá no sábado. Ou vá mais cedo e quando der hora de ir pro culto, você vai pro culto, não é? Ah, eu tenho um compromisso, eu tenho que evangelizar na igreja tal hora, mas eu tenho um compromisso. Aí você vai pesar o que é mais importante. O seu compromisso é tão importante assim, porque o evangelismo, de repente você pode ir pro evangelismo, na outra semana você faz esse compromisso. Aí você vai avaliar, se não for, você vai conversar com seu pastor, olha pastor, eu tenho isso. Tudo é obediência, amados, tudo é fazer as coisas certinha. E Deus se agrada disso, né? Deus se agrada quando a gente faz as coisas certinha. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente mais do que nunca quer fazer o que é certo. Por isso a importância de sermos transformados pela palavra, de conhecer a palavra. Tá bom, amados? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você pode ver isso em Eclesiastes 3:1. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha aí, há tempo para tudo. Eu acabei de falar. Há tempo para tudo, sabe? Você ter a sabedoria, o discernimento e saber separar as coisas. Dá para você fazer tudo isso. Amém? Glória a Deus. Entendeu, amados, as 7 prioridades que temos que buscar? Espero que você tenha aprendido grandemente, que tenha sido de grande edificação. Porque para mim, porque Deus tem cuidado de você. O homem possui o livre-arbítrio, né? Nós possuímos o livre-arbítrio para estabelecer a escala de valores, olha aí. Você que vai estabelecer a escala de valores que ele quer em sua vida, né? Mas não devemos esquecer que o reino de Deus e a sua justiça devem sempre ocupar a primazia na nossa vida. Quem busca o Senhor e a sua justiça já estará buscando direta e indiretamente a mansidão, a paz, o livro do Senhor, o bem e as coisas que são de cima. Buscai o Senhor, amados, buscai o Senhor. Então, quem busca o Senhor já faz tudo isso. É o que eu acabei de falei, né? Quem obedece a palavra de Deus, tem obediência, obedece tudo isso e tem prazer em obedecer. Prazer. E saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém? Espero que vocês tenham sido grandemente edificados, porque eu fui, né? Vamos orar para que Deus nos abençoe cada dia mais, né? E possamos estar sempre em obediência ao Senhor, estar sempre no centro da sua vontade. Amém? Curve sua cabeça. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Paizinho amado, Paizinho querido, te louvo e te agradeço por essa mensagem, Senhor. De grande edificação, Senhor, que temos que aprender a buscar o Teu reino sempre em primeiro lugar e a Tua justiça, Senhor. Fazer sempre aquilo que é reto, Senhor. Aquilo, Senhor, que tem agradado a Ti.
Pai amado, tira de nós aquilo, Senhor, que nos impede de sermos melhores a cada dia em Tua presença, Pai amado, em nome de Jesus. Pai querido, também, Senhor, que possamos estar sempre no centro da Tua vontade, Pai, sempre, Senhor. Ó Deus amado, nos fortaleça e derrama a Tua unção sobre as nossas vidas. Nos livre e nos guarda de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Shalom.